Hello students, how are you? Aqui é a Teacher Max. Hoje nós vamos estar dando continuidade às nossas aulinhas de inglês, falando do assunto Simple Past. Vamos lá? Mas o que é o Simple Past? Pessoal, o Simple Past nada mais é do que usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Vamos ver aqui alguns exemplos. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. Então, quando ela estudou matemática? Ontem à noite. Ou seja, essa ação iniciou e terminou no passado. Lembrando, quando nós usamos o simple past, o tempo é sempre mais importante do que a ação. Por isso que é comum nós vermos advérbios de tempo como yesterday, ontem, 3 hours ago, 3 horas atrás, certo? Nós vemos expressões que nos determinam o tempo. I traveled to Brazil last year. Pessoal, por que nós temos duas formas de conjugação do verbo traveled aqui? Porque nós temos a variação americana e a variação britânica. Então, tanto traveled com um L só quanto com dois L's estão corretos, ok? Eu viajei para o Brasil o ano passado. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. Sempre vendo aqui, pessoal, que nós temos advérbios de tempo. Então, last year, ano passado, last month, mês passado, porque o tempo é mais importante que a ação. I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. Então, o que nós vemos aqui de estrutura? Pessoa, o verbo no passado e complemento. Regular and irregular verbs. Pessoal, no Simple Present, nós trabalhamos com dois tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Mas, teacher, o que são verbos regulares e verbos irregulares? Nós vamos ver agora. Pessoal, os verbos regulares são aqueles que precisam de regras para ficarem no passado, ou seja, é acrescentado sempre de, ed ou ied no final do verbo. Vamos ver aqui alguns exemplos de verbos regulares. Nós temos o verbo work, worked, talk, talked, study, studied, dance, danced. Pessoal, todos esses verbinhos que estão aqui são verbos regulares. Vocês podem perceber que no final deles sempre nós temos o acréscimo ou de de, ou de ed, ou de i, ed. Nos próximos slides, a teacher vai falar sobre as regras, ok? Porque nós sabemos, nós entendemos que nós temos que colocar de, ed ou ied, mas em quais verbos nós vamos fazer isso? Então, a teacher vai explicar para vocês também. Já os verbos irregulares, pessoal, irregular verbs, eles não precisam da regrinha de de, ed ou ied. Eles não recebem a variação de ed no final. A escrita deles é diferente e nós podemos encontrá-los na famosa listinha de verbos irregulares. O Etapa disponibilizou para vocês essas listinhas de verbos irregulares, ok? Então, vocês vão começar a trabalhar com ela. Ok? Então, pessoal, os verbos irregulares não precisam de de, ed ou ied, ou seja, eles já estão prontinhos para nós utilizarmos. Olha só como funciona a nossa tabelinha, pessoal. Na tabelinha de vocês, provavelmente tem ou infinitive, que é a nossa primeira tabelinha ali, ou base form. Ele pode estar com esses dois nomes, tá? Com um desses dois nomes. A primeira coluninha, certo? Sempre a primeira coluninha, pessoal, é o verbo da forma base, ou seja, o verbo sem a conjugação. É lá que você vai consultar o verbo. Então, por exemplo, eu preciso saber como que é o verbo acordar em inglês. Então, eu vou lá na palavrinha wake, certo? E vou para a tabelinha do lado, para a coluninha do lado, certo, pessoal? Que está escrito past simple. É essa coluninha que nós vamos utilizar nesse tempo verbal. Somente essa, ok? Não vamos usar a terceira. A terceira é para um outro tempo verbal. Então, por exemplo, pessoal, eu quero saber como é o verbo to be no passado, o verbo ser e o verbo estar. Era ou estava. Como eles ficam, né, no passado? Eles são verbos irregulares. Eles não levam a regrinha de de ou ied no final. Eles são os primeiros verbinhos ali, o primeiro verbinho da nossa listinha. Então, eu tenho be, do lado eu tenho was e were. Essas são as duas formas do verbo to be
no passado, ok, pessoal? Agora, pessoal, já que vocês entenderam como funcionam os verbos regulares e os verbos irregulares, vamos para as regrinhas dos verbos regulares, ok? Pessoal, os verbos regulares terminados em "e", nós só vamos acrescentar o "d" no final do verbo. For example, to love, to lie, to arrive, to like. Todos esses verbos terminam com a letrinha "e". Portanto, eu só vou adicionar "d". Então, love vira loved, lie vira lied, arrive vira arrived, like vira liked. Verbos regulares terminados em consoante e vogal consoante, o nosso famoso CVC, nós vamos duplicar a última consoante e acrescentar ED no final. Como assim, pessoal? O verbo stop. As últimas 3 letrinhas dele é consoante, vogal, consoante. É o T, o O e o P. Nesse caso, eu vou dobrar o P e adicionar o ED. A mesma coisa com o verbo control. Controlar. Ele vira controlled. Plan, planned. Prefer, preferred. Verbos terminados em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. Então, por exemplo, pessoal, todos os verbos que terminarem em consoante e Y, nós vamos tirar o Y e adicionar IED. Caso aqui do verbo to study, study, verbo estudar. Eu tiro o Y e adiciono IED. Então, study vira studied. To worry, worried. Cry, cried. Try, tried. Aos verbos terminados em Y, precedido de vogal, agora é o contrário, pessoal. Acrescenta-se somente o ED. Então, os verbos que terminam em vogal mais Y, nós adicionamos ED no final, certo? Enjoy vira enjoyed, stay vira stayed, play vira played e assim sucessivamente. Mas, pessoal, o que eu quero lembrar vocês aqui, não precisam ficar presos a essas regrinhas. Nós vamos gravando as conjugações, as palavrinhas aos poucos, não precisam ficar presos a essas coisas. Por exemplo, vocês já sabem que o verbo play no passado, ele leva ED no final. Então, você não precisa ir até a regra, o verbo play termina com vogal e depois tem um Y. No começo, vocês podem até fazer isso, mas depois vocês vão deixar isso ser de forma natural, ok? Para finalizarmos, pessoal, nós temos que lembrar que todo tempo verbal tem a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. É aqui que aparece o nosso verbo auxiliar did. Assim como no Simple Present nós tínhamos o do e o does, que são responsáveis pela formação das perguntas e das negativas, certo? Nós temos o did no passado, somente o did, não temos mais nenhum outro verbo auxiliar. O did vai ser sempre utilizado no começo da pergunta para as interrogativas e antes do verbo, né, entre a pessoa, entre o verbo, nas negativas. Vamos ver os exemplos? Então, aqui na minha tabelinha, eu tenho affirmative, negative and interrogative. I talked, you talked, he talked, she talked, it talked, you talked, we talked, they talked. Nós temos todas as formas afirmativas do verbo talk, que é o verbo falar, conversar. Para eu passar esse verbo para a negativa, certo, pessoal? Eu vou adicionar o didn't. I didn't talk. You didn't talk. He didn't talk. She didn't talk. E assim sucessivamente. Sempre lembrando, pessoal, quando o meu verbo passa para a negativa, eu nunca posso deixar ele com a conjugação de ED no final, certo? Eu sempre vou transformar o meu verbo na forma base. Isso tanto para os verbos irregulares quanto para os verbos regulares. Os verbos voltam para a forma base, assim como no Simple Present. Formas interrogativas. Did I talk? Did you talk? Did he talk? Did she talk? Did it talk? E assim sucessivamente. Então, pessoal, como vocês já têm base de Simple Present, vocês já sabem como funciona, ok? Por hoje é só, pessoal. Quando nós falamos de Simple Past, nós falamos disso, não tem segredo. Se torna um pouco mais fácil para vocês porque vocês já têm base de Simple Present.
Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando para a teacher. No Class App, a teacher vai estar enviando também as páginas de exercícios a serem feitas, ok? Have a nice day, babies. Bye, bye!